nossos olhos e orar nesse momento. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, e que nesse momento de instrução o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa estar juntando tudo aquilo que temos ouvido, que tem sido pregado, Senhor. Temos ouvido, Senhor, seja aqui nesse lugar ou em qualquer outro lugar onde a tua palavra é fielmente pregada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que todas essas coisas estejam, Senhor Deus, formando em nós a imagem de Cristo. Fala ao nosso coração, Senhor Deus, sê com aqueles que trazem a palavra, Pai, para que falem, Senhor Deus, inspirados, iluminados, melhor dizendo, pelo Teu Espírito, Senhor Deus. Que possamos falar ao Senhor com entendimento, não com o nosso entendimento, mas com aquele entendimento que tiramos da palavra do Senhor. E que o Senhor possa ser o nosso auxílio nesse momento, e que os nossos ouvidos, ó Senhor, tanto a nossa boca e o nosso coração, estejam atentos, Senhor Pai, também juntamente com a igreja, para ouvirmos a Tua palavra e para que o Teu Espírito Santo trabalhe, Senhor Deus, profundamente em nós. Não permita, Senhor Deus, que a Tua palavra seja em vão na nossa vida. Tem misericórdia de nós e faz com que ela seja um instrumento poderoso para a transformação, Pai, do caráter de Cristo em nós. Fica com o Teu povo, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 11. Nós vimos na semana passada, que temos aí do capítulo 11, verso 1 a 8, uma unidade temática, que não está solta, mas que está ligada ao que Provérbios capítulo 10 fala, que é sobre a segurança, a segurança como algo relacionado à honestidade e à integridade. Vou fazer a leitura dos versos 3 e 4, do verso 1 até o verso 4. Hoje nós vamos desenvolver o verso 3 e 4 somente dentro dessa temática. Diz assim a palavra do Senhor: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vinda soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua falsidade destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Vou dar continuidade até o verso 8. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Como nós falamos na semana passada, e nós percebemos aqui, o tema segurança, ele continua. Inicialmente, como nós vimos nos versos anteriores, e até no capítulo 10, essa segurança estava relacionada à honestidade. Nessa subunidade aqui, que inicia, tendo a sua introdução do capítulo 11, do verso 1 e 2, mas que se inicia do verso 3 ao verso 8, a segurança está relacionada à justiça. E esses versos, eles vão desenvolver esse tema exclusivamente, o tema de segurança, por meio do quê? Da retidão e da certeza de que a morte é o não final de Deus para os perversos. Se nós formos perceber aqui, nessa pequena subunidade, os versos de 3 a 6 vão mostrar os princípios motivadores que se contrastam: integridade, falsidade, retos, pérfidos, justiça, impiedade, justiça, maldade. E os verbos que são utilizados também apontam para essa oposição, esse contraste. Livrar, no verso 4b e o 6, na sua primeira parte. Destruir, ali no verso 3b. E cair, no verso 5b, a segunda parte do verso 5. E apanhar, no verso 6b. Percebam como essas palavras elas estarão em oposição. E nós temos aqui dois pares de provérbios. Os versos 3 e 4 e os versos 5 e 6. E por meio dessas repetições, esses dois pares vão enfatizar
o poder salvador da integridade e retidão dos honestos. É interessante porque nós vamos ver que essas virtudes, elas vão guiar esses homens, elas vão endireitar os seus caminhos, como nós vemos lá no verso 3, logo na sua primeira parte, a integridade dos retos o guia, e o verso 5, também na sua segunda parte, a justiça do íntegro endireita o seu caminho, dando essa ideia mesmo, que esse caminho é um caminho correto, e que consequentemente vai livrá-los do quê? Da morte. Verso 4, B, mas a justiça livra da morte, e o verso 6a, os justos, a justiça dos retos os livrará. Por outro lado, nós vamos perceber aqui nesses contrastes que a perversidade dos traiçoeiros, pérfidos, que é a mesma coisa, tem o mesmo sentido, devasta, provocando a sua própria ruína. E os versos 3b vão mostrar isso. Mas os pérfidos, a sua falsidade os destrói. Lá no verso 5 também, a sua segunda parte, mas pela sua impiedade cai o perverso. E no verso 6 também, no segundo paralelo, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. E aí, nessa seção aqui, do verso 3 a 8, ela é concluída por esses versos finais, o verso 7 e o verso 8, que a primeira vez diz que nenhum mortal é capaz de salvar ao outro, verso 7, morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. E a segunda parte desse final diz que quando o Senhor salva os retos de suas adversidades presentes, fica implícito que ele coloca os perversos em seu devido lugar. O justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Os versos que nós vamos desenvolver hoje, eles vão nos dizer que a riqueza que os subversivos e traiçoeiros acumulam em sua rebelião contra o governo do Senhor e à custa dos outros, vai se voltar contra eles e não vai salvá-los no tempo da ira de Deus. O verso 3b vai dizer isso, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade o destrói. E o verso 4a, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. E em contraste com essa realidade, a integridade dos honestos, do justo, o guiará à salvação. A integridade dos retos os guia, e a sua retidão os protegerá do julgamento vindouro que sobrevirá aos perversos. Verso 4b, mas a justiça livra da morte. E a partir daí, nós vamos ver nesses versos de uma forma mais profunda, todas essas coisas que nós acabamos de dizer aqui nessa introdução. Então, o verso 3 diz assim: a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade o destrói. Matthew Henry, comentando esse verso, ele faz a seguinte observação sobre eles. Ele diz assim: não somente temos a promessa de que Deus guiará os justos e a ameaça de que Ele irá destruir os transgressores, mas para que possamos ter ainda mais certeza de ambas, isto é, aqui descrito como se a natureza da questão fosse tal, nos dois lados, que fizesse isso por si mesmo. Então a ideia dele aqui, nós já havíamos comentado isso, que o livro de Provérbios, principalmente no capítulo 10, nós vimos isso intensamente, que pontualmente ele coloca Deus como juiz. Pontualmente. Então nós vimos lá no verso 22 do capítulo 10, no verso 27, nós vemos ali Deus como juiz, Deus julgando. Então as consequências do pecado, as consequências do mau comportamento, da má disposição, tem como paralelo o juízo de Deus. Aqui isso está implícito, mas de tal forma implícito que parece, como diz Matthew Henry aqui, que essas coisas fazem por si mesmas. Quando ele diz assim: a integridade dos retos os guias, aos pérfidos
a sua maldade, a sua mesma falsidade destrói. Parece que a integridade do justo é que guia, né? E a maldade é que traz a destruição. E isso é verdade, mas isso vem pelo juízo de Deus e pela recompensa dele. E a maneira como ele descreve aqui, como o Matthew Henry diz, né, que a natureza da questão é tal que se fizesse isso por si mesmo, ou seja, é a própria integridade que dá o juízo, é a própria falsidade que vai destruir, mas na realidade a ideia aí é o juízo de Deus. E o que nós estamos observando aqui? Nós estamos observando aqui no verso 3 os princípios internos que orientam os retos e os perversos, ou seja, o coração de cada um, por meio da integridade e por meio também da falsidade. Nós temos aí de um lado e de outro essas coisas. E é interessante porque a palavra integridade demonstra alguém que é íntegro e está em conformidade com a verdade, designando algo ou alguém que é eticamente correto. Essa é a ideia da palavra, que nós vemos isso no Salmo. Abra o Salmo capítulo 19, verso 13 e 14, nós vamos ver isso aí. Esse entendimento, essa mesma concepção, quando ele diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível. Essa palavra no original, que é integridade, é tamã, e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A ideia de uma pessoa íntegra, de uma pessoa irrepreensível, é que ela está de conformidade com a verdade. Ela anda num caminho justo, num caminho correto, como nós vemos aqui a concepção de Davi no Salmo 19, versos 3 e 4. E é interessante nós percebermos que essa palavra, na Escritura, em especial aqui no Velho Testamento, não dá a entender o entendimento de uma perfeição total. E é interessante que é o que nós estamos falando a respeito disso em Filipenses, né? A integridade aqui na Escritura, e aqui no Velho Testamento, em Provérbios, não dá a entender uma perfeição total. Pelo contrário, o Antigo Testamento resiste a declarações como essas, de uma perfeição total. E nós vamos ver na Escritura, nos Salmos, primeiramente, eles vão apresentar declarações de retidão pessoal quando estão relacionadas a essa integridade que nós vemos aqui, esse tamã, né? A ideia da conformidade com a verdade, né? De você estar andando num caminho eticamente correto, num caminho de justiça, num caminho de direito. Os salmos vão mostrar isso. E alguns pronunciamentos desses salmos são afirmações de que o locutor, nessa perspectiva de integridade bíblica, é inocente de crimes específicos do qual ele é acusado. E nós vamos ver também outras declarações genéricas com essa ideia de integridade, de pureza de propósitos. Você não vai ver na Escritura a ideia de integridade como perfeição total. Abra o Salmo capítulo 7, verso 8 e 9. E seria interessante nós entendermos isso, para tirarmos esse conceito, muitas vezes tácito ou implícito em nós, né, de uma perfeição total. Para alguns, isso pode ser ridículo, mas não é. Muitas igrejas ditas evangélicas pregam essa perfeição total, e se respaldam supostamente na Escritura, como o apóstolo Paulo diz, né? Não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo.
O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração do justo. Percebam que esse pronunciamento de integridade tem essa ideia. A ideia de que ele é inocente de crimes que ele é específicos que ele é acusado, de uma pureza de propósito, de disposição. Abra o Salmo 18, 20. Esse mesmo conceito está aqui. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. A ideia é essa. Eu sou íntegro, eu sou puro, não é uma perfeição total, mas diante do caso, diante da situação, você está reto diante do Senhor. E aí nós vamos perceber que aquelas pessoas da Escritura que fazem essas declarações não estão afirmando totalmente que são sem pecados, mas na verdade eles estão rejeitando toda a comunhão com os ímpios, esperando que no transcurso da providência se faça a distinção entre eles e o mundo, entre os justos e os ímpios. E num dos exemplos que mais se destacam na Escritura como homem perfeito, nós temos Jó. Esse conceito de integridade, inteireza de coração, mas não de perfeição total, está presente ali em Jó. Abra Jó, capítulo 1, verso 1. Vamos ver alguns textos de Jó, para nós entendermos isso. Capítulo 1, verso 1 começa dando vamos dizer, as características de Jó, né? Havia um homem na terra de Uz, e esse texto aqui é bom ressaltar, ele não é uma fábula, ele não é uma história inventada, Esse livro atribui-se a Moisés, né, a sua escritura, e toda vez, isso é comum vamos dizer assim, na historiografia do Oriente, né? Quando você dá o nome e dá a localidade onde a pessoa mora, né, o seu local de habitação, né, aquela história ali é verdadeira, né? Então, é uma história verídica. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Eu fiz esse parênteses aqui porque muitas vezes, até mesmo em seminários, existem professores que dizem que Jó é um mito, ou uma história inventada, ou uma fábula. Não que nós não tenhamos parábolas, que são histórias construídas da realidade, né? Ou representando a própria realidade, ou uma realidade, algo que aconteceu. Não que essas coisas não sejam utilizadas nas Escrituras, mas elas têm um propósito. É um propósito comparativo, figurativo. Mas nós temos histórias verídicas que também têm propósitos figurativos, comparativos, como a história de Israel. Paulo, acho que é 1 Coríntios, capítulo 10, ele vai fazer essa comparação da história de Israel com a nossa história. E usa como elemento comparativo uma história real. Aqui o que nós temos é uma história verídica, é a narrativa de um homem que existiu. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Interessante que esse é o depoimento de Deus sobre ele, e também ele reivindica isso sobre si. Abra Jó, capítulo 9, verso 21. Ele diz que é íntegro, e a ideia aí é puro e reto. 21 e 22. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida, para mim tudo é o mesmo. Por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. E ele diz também que é perfeito. Abram aí Jó 12, 4, e essas palavras, íntegro, que é
perfeito que é Tamim, todas elas vêm de um mesmo radical, vêm de uma mesma palavra, vêm de um verbo, que daí, né, derivou alguns substantivos e adjetivos, como perfeito, puro, íntegro. Olha o que o capítulo 12, verso 4 diz: eu sou o irrisão para os meus amigos, e eu que invocava a Deus, ele me respondia. O justo e o reto, Tamim, servem de irrisão. Então o Jó está falando que ele é um homem íntegro, que ele é um homem reto, que nele existe integridade. Abram aí Jó capítulo 27, verso 5. E ele se apega à sua integridade. Olha o que ele diz: longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Percebam a inteireza e a certeza que ele tem dessa integridade. E é interessante porque essa certeza vem de Cristo, contextualizando. Vem de Cristo. A certeza que ele tem que ele é um homem salvo, que ele é um homem liberto, que ele é um homem que está na mão do Senhor. O capítulo 31, verso 6, abram aí. Olha o que ele diz: pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Às vezes nós olhamos assim, né, e vemos uma certa prepotência, né, e ele vai apresentar isso também, um certo orgulho mais à frente. Aí nós vamos falar sobre isso. Mas percebam como ele está firme na sua integridade. E que firmeza é essa? Se o contexto aqui de integridade não é perfeição total. Porque ele mesmo não considerava a sua integridade dessa forma, como perfeição total. Que certeza é essa? É a única certeza que nós temos de estarmos em Cristo Jesus. Olha o que diz Jó capítulo 2, verso 9. Não apenas a sua esposa, mas como nós vimos também, né, reconhece a sua integridade, mas o próprio Deus. Jó capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Capítulo 1, 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O capítulo 2, verso 3 também vai falar disso, do testemunho de Deus. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. É interessante porque esse texto aqui é bem específico, e vai mostrar que a integridade dele e a pureza dele está relacionada ao quê? A determinada coisa. Estão relacionadas a um fato específico, ou seja, dos crimes que ele é acusado. Ele é íntegro com relação a isso. Então, tendo por base essa palavra, que é um verbo, tamam, que consequentemente derivou essas palavras íntegros, retos, né, tamim e tam, que quer dizer ser completo, estar terminado, que dá origem a esses substantivos e adjetivos relativos à integridade, mostra que Jó era um produto acabado, bem feito, harmonioso, e a ideia aí vai ser a ideia de quê? De maturidade também. E apesar disso tudo, ele mesmo inicia as suas próprias declarações com as seguintes palavras. Jó capítulo 9, verso 20. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Uma outra tradução seria assim: embora eu seja perfeito, ele demonstraria que sou perverso. Jó, na sua integridade, sendo acusado por Satanás e pelos seus amigos, ele reconhece que ele é íntegro e reto naquilo que o acusam. Embora ele reconheça o quê? Os seus pecados. Ele reconhece que ele é pecador. Então a palavra integridade aqui, ela não tem esse sentido de perfeição total,
porque nós não somos perfeitos e nem nos tornaremos perfeitos nesse mundo, mas estamos caminhando nessa perfeição, estamos amadurecendo, e Jó era um homem maduro, acabado. Abram Jó capítulo 7, verso 7, 20 e 21. Olha o que diz: se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador de homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me busca, já não serei. Ele reconhece os seus pecados, e os seus pecados da juventude. Abraão, capítulo 10, verso 6 de Jó. Olha o que ele diz: para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Capítulo 10, versos 16 e 17. E até contarias os meus passos, não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. E por último, Provérbios, Jó 13, 26. Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribui as culpas da minha mocidade. Ele confessa que não podia ser considerado inocente e conclui retirando as suas acusações apressadas contra Deus. Como nós vemos lá em Jó, capítulo 9, verso 28, 42, verso 6. Ele confessa que não poderia ser considerado inocente, mas fala da sua integridade. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me terás por inocente. E no verso 42, 6, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. E aí, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que ele fala da sua integridade, da sua retidão, porque ele era acusado de coisas pelos seus amigos que ele não fez. Ele não era culpado diante de Deus dessas coisas. Jó capítulo 22, 21 e 23. Ele acusa Jó de grandes pecados, mas ele diz que eu sou íntegro e reto. Reconcilia-te, pois, com ele, tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás estabelecido. Se afastares a injustiça da tua e se afastares a injustiça da tua tenda. Ele era tamim, ou seja, ele era íntegro em sua dedicação à pessoa e às exigências de Deus. E essa integridade que nós estamos vendo aqui em Jó, é essa integridade aqui que guia o caminho dos justos em meio à adversidade para um refúgio que é o seu destino. Como nós vemos em Provérbios capítulo 6, verso 22, abra aí. Ele vai dizer assim: quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. E no contexto, olha que interessante, de Provérbios, essa integridade representa os mandamentos do Senhor que devem estar gravados no coração do filho. Nesse mesmo capítulo que eu citei, os versos 20 e 21 vão dizer assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu pescoço, pendura-os ao pescoço, atas perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. A integridade dos retos guia, porque é o mandamento os guia, porque é o mandamento do Senhor que está no seu coração. E por que essa integridade guia os retos? Porque um estilo de vida de completa lealdade a Deus e aos outros é um bem inalienável para nós, para aqueles que não se desviam do caminho do Senhor, que está sendo revelado na sua palavra. Esse é um estilo de vida que demonstra lealdade. A lealdade que Davi demonstrou no seu pecado, se arrependendo do seu pecado, se humilhando
e recebendo as consequências do seu pecado. Isso demonstrava a integridade no coração de Davi, apesar do seu pecado. O resultado do desfrute da liberdade dentro dos limites da lei de Deus vai conduzir o homem como um pastor pelo caminho da segurança e da salvação. A liberdade, o desprendimento que nós temos dentro daquilo que Deus estabeleceu vai nos conduzir segundo um caminho que é um caminho de justiça. Como, por exemplo, o caminho reto de José ao trono do Egito foi um caminho de justiça. Ele é conduzido pela escravidão e pela prisão, e na prisão, e apesar dessas adversidades, apesar da escravidão, apesar da prisão, ele escolhe trilhar um caminho de quê? De justiça, um caminho de retidão. Da mesma maneira que o Senhor Jesus, caminhando para Jerusalém celestial, passa pela cruz e pelo sepulcro em Jerusalém. Matthew Henry faz o seguinte comentário a respeito desse verso: a sinceridade de um homem sincero será ela mesma o seu guia no caminho do dever e no caminho da segurança. Os seus princípios são fixos, o seu governo é assegurado e por isso o seu caminho é plano. A sua sinceridade o mantém firme e ele não precisa mudar de direção a cada vez que muda o vento, não tendo outro objetivo senão o de manter uma boa consciência. A sinceridade e a retidão guardarão os homens. Às vezes nós não conseguimos lidar com essas coisas. Achamos que quando a palavra de Deus fala de integridade e retidão e perfeição, é uma integridade e uma retidão total. É uma perfeição total. Sabe por que nós não conseguimos lidar com isso? Porque o nosso pensamento é um pensamento distorcido. Porque nós não entendemos o que a Escritura nos diz. Porque somos levados por um evangelho distorcido. E não entender que somos íntegros, mas a nossa integridade está em Cristo Jesus. E é nele que somos perfeitos. E por mais que fomos transformados pela graça de Deus e andamos em integridade, estamos sujeitos ao pecado. E aí nós não sabemos fazer essa relação. E achamos que para viver em santidade temos que ser perfeitos em tudo. É lógico que essa santidade vai exigir de nós essa perfeição. E o que significa essa perfeição? O andar no caminho do Senhor. Mas isso não depende exclusivamente de nós. É a graça de Deus em nós. É uma realidade meio paradoxal. Parece um mistério, mas é a realidade dos filhos de Deus. Semelhantemente, justo e pecador. E nós precisamos entender dessa forma, porque se nós não entendermos assim, jamais iremos viver uma vida de integridade sincera diante do Senhor, fugindo dos pecados, fugindo das tentações, entendendo que a nossa integridade e a nossa retidão estão em Cristo Jesus. Mas olha o que ele diz aqui: mas aos pérfidos a sua falsidade os destrói. A falsidade dos desleais, por outro lado, vão se voltar contra eles com tanta ferocidade que os destruirá completamente, enquanto a integridade dos justos vão guiá-los a um caminho que é de justiça. E esses dois caminhos vão desembocar num final. E esse final aí é completamente contrário, antitético, completamente oposto ao outro. A ideia aqui de falsidade é de desonestidade, é de uma conduta falsa, indicando uma atividade
negativa que derruba alguém ou algo e o coloca de cabeça para baixo, que é um caminho do pecado. E a raiz dessa palavra aqui tem o sentido de distorcer, perverter, derrubar a verdade por meio de um discurso. Interessante isso. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua falsidade, o destrói. E está muito relacionado com o 9º mandamento, né? O falso testemunho. Por meio do discurso, eles subvertem a verdade. Olha o que Provérbios capítulo 15, verso 4 diz. E nós já falamos isso anteriormente, quando citamos aqui a questão da boca, né? Na realidade, a boca fala e representa o quê? O nosso interior. O nosso comportamento. O nosso comportamento é fruto, ou melhor, demonstra aquilo que nós falamos, a linguagem que nós usamos. Isso é um reflexo do nosso interior. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Ou seja, a ideia aqui é de perversão, distorção, de um comportamento que conduz a algo que leva à ruína e à destruição. A falsidade dos falsos, dos ímpios, conduzem a essa destruição. Jó capítulo 12, verso 19, abram aí. É pelo discurso, e nós vimos isso, é pela boca que se molda o comportamento. E é interessante porque aquilo que nós somos mostra o que está dentro de nós. Aos sacerdotes leva-os, Jó 12, 19, leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtorna. Provérbios capítulo 13, verso 6, um comportamento que causa, que conduz destruição. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Provérbios capítulo 19, verso 3, a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Percebam que a ideia aqui é de um comportamento que causa, que conduz, que leva à destruição. E é essa a ideia, da mesma forma que é um comportamento que causa e conduz à vida. Provérbios 21, 12. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. A casa dos perversos arrasta os homens, a eles mesmos, para o mal. Da mesma forma que a integridade é um bem inalienável, que não se pode abrir mão na vida de um crente, na vida de um homem que teme a Deus, da vida de um homem que foi transformado à imagem de Deus. A perversidade também é um bem inalienável dos traiçoeiros, dos pérfidos e dos ímpios. E essa perversidade os destrói. Olha o que Mateus fala, concluindo esse verso. Ele diz assim: a perversidade de um homem desleal será ela mesma a sua ruína. Da mesma maneira como a sinceridade de um homem bom será a sua proteção, ainda que ele esteja muito exposto, também a perversidade dos pecadores será a sua destruição, ainda que eles se julguem tão fortificados, eles cairão nas covas que eles mesmos tiveram cavados. Provérbios 5, 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas de seu pecado será detido. Eu vou falar isso mais adiante, não hoje, mas percebam o que está sendo dito aqui. Percebam, eu vou ler de novo. A perversidade de um homem desleal será ela mesma a sua ruína. Da mesma maneira como a sinceridade de um homem bom será a sua proteção, ainda que ele esteja exposto.
que ele esteja muito exposto também à perversidade dos pecadores, será a sua destruição. Percebam que a ideia aqui, e muita gente às vezes olha esses textos e parece e vê numa perspectiva pura e simplesmente de justificação pelas obras, mas percebam que essa ideia aqui está falando de vida. Ela está falando de um comportamento ou de algo que faz parte de alguém, que o caracteriza. Ou seja, na realidade ele está falando de dois caminhos. Um caminho daquele que foi transformado pela graça de Deus, que recebeu ali o batismo ou a conversão do Espírito Santo no seu coração, e o homem que não é assim. E o que ele diz quando diz que essas coisas vão salvar, na realidade, ele está mostrando que a consequência do pecado, a consequência das obras. E nós vamos perceber na próxima semana como isso é latente na Escritura. Os homens vão receber das mãos de Deus a recompensa segundo as suas obras. Os justos vão receber galardão. Os ímpios vão receber destruição. E a perspectiva não é uma perspectiva moralista. Não é uma perspectiva de eu vou fazer para ganhar o reino de Deus. Percebam que os primeiros 10 capítulos, o que Salomão fala para o seu filho? Ele fala que deve ter aquilo no coração. E quem tem essas coisas no coração? São os filhos de Deus. E da forma como eles andam, eles demonstram isso. Na realidade, a Escritura está nos incentivando e falando para nós que nós devemos andar nesses caminhos. Nós que somos filhos de Deus, olhar o caminho da impiedade e rejeitá-lo. Tanto que nessa esfera do conhecimento de Deus ser internalizado, você vê lá no capítulo 3, eu não sei se vocês se lembram, no verso 12 e 3, que parece que o filho não obedeceu ou não seguiu a instrução do pai e sofreu disciplina do Senhor e estava sendo disciplinado de tal forma que ele não aguentava. Ele estava dizendo que não aguentava. E aí o pai dele diz o que para ele? Que Deus disciplina quem ama. Que ele não deveria se entristecer por causa da mão pesada de Deus, porque ele faz aquilo com aqueles que amam. Na realidade, o que nós estamos vendo aqui são exortações para que os filhos de Deus nesse mundo cresçam e desenvolvam e tomem conhecimento da vida eterna que já começa aqui. E o que vai caracterizar a vida deles é a integridade, enquanto que vai caracterizar a vida daqueles que são hipócritas, crentes nominais, ímpios, inimigos de Deus, a perfídia e a falsidade, a maldade, a falta de integridade. E assim, esse não é o propósito, mas assim nós reconhecemos aqueles que são e aqueles que não são. Nós temos muita dificuldade de trabalhar essas questões. Tiago, ele fala sobre isso, fé e obras. Uma coisa não pode existir sem a outra. Você vê na atitude de Davi e na atitude de todo pecador que peca, não somente os da Escritura, mas o que você conhece, aqueles que você já viu por aí. É o arrependimento, é a humilhação, é a submissão, é a aceitação. Enquanto que os ímpios fogem, enquanto que os falsos se debatem, se revoltam, se levantam contra a autoridade de Deus. E dessa forma que nós percebemos o caminho da integridade e o caminho da impiedade. Se nós não entendermos isso, nós nunca vamos perceber essa diferença. Vamos achar que homens que se
revoltam contra a palavra de Deus, que não submetem a ela, são crentes. E continuam no seu pecado, são crentes. E vamos achar que nós, crentes, podemos fazer qualquer coisa. Por quê? Porque é a graça, né? Eu estou debaixo ali de Cristo, e Cristo me salvou. Então, mas é completamente contrário ao que nós estamos vendo na Escritura. Vemos na Escritura. É completamente contrário. E essa deve ser a nossa perspectiva. Entender que a nossa integridade está no Senhor. Que nós podemos reivindicá-la, como Jó fez, reconhecendo nosso pecado. Que nós podemos reivindicar a nossa justiça. Por quê? Porque ela não está em nós. Ela está em Cristo. E nessa perspectiva, demonstrar isso, andando no caminho da integridade. Na pregação passada na noite eu citei Paulo Anglada, e provavelmente vou citá-lo aqui de novo. Nunca diga que é salvo antes de ser santo. E por que ele fala isso? Porque a salvação pressupõe santidade. A salvação pressupõe humildade. A salvação pressupõe confissão. A salvação pressupõe arrependimento de pecados. A salvação pressupõe temor a Deus. Se essas coisas não estão presentes em nós vamos falar que nem Tiago. Até o diabo crê, os demônios creem e tremem. Se nós somos do Senhor, nós devemos trilhar esse caminho. O caminho que Salomão está nos mostrando aqui. A nossa tendência muitas vezes é misturar teologias, né? Misturar teologias. Mas nós não podemos fazer isso. Porque o que pressupõe aqui é que a nossa integridade está em Cristo Jesus. A minha integridade está em Cristo Jesus, então eu vou parar e vou fazer nada. Eu vou pecar e vou fazer qualquer coisa porque a integridade de Cristo está em mim. Não é bem assim, não. Você vai ter que mostrar isso na sua vida. Você vai ter que desejar isso. Não é mostrar, vou mostrar para o pastor, vou mostrar para minha esposa. Não. É algo que é implícito a você. É como se você fosse acusado de alguma coisa injusta e feia. Você matou de uma forma hedionda e você luta para provar a sua inocência. O pessoal te prende, bota na cadeia, as pessoas falam, reportagem e tal, aparece na televisão, todo mundo contra você, e você tem aquele desejo, aquela ânsia, aquela fome de provar a sua inocência, porque você é inocente. Esse é o desejo que nós devemos ter com relação à nossa santidade, a integridade. Porque se não for assim, tem alguma coisa muito errada na nossa vida. Se nós não queremos viver assim, não é para mostrar para os outros, interiormente tem algo muito errado e que precisa ser consertado. E só Deus pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Por isso que nós buscamos Ele constantemente em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. E que jamais, ó Senhor Deus, com essas pregações, com a tua palavra, possamos inverter as coisas e achar que vivemos numa perspectiva de justificação por obras. Vamos apresentar aquilo que nós fazemos diante do Senhor como para que possamos, ó Senhor, receber o seu favor, como uma troca. Mas devemos apresentar diante do Senhor, Pai,
nossa vida em sacrifício agradável, sabendo que Ele só recebe, Senhor Deus, todos os nossos sacrifícios, ou ofertas, melhor dizendo, toda a nossa dedicação, todo o nosso amor, se essas coisas estiverem em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja nos dando o devido entendimento dessas coisas, ó Senhor, e dirimindo dúvidas, e nos dando cada dia mais a certeza de que somos pecadores, mas que somos salvos. E de que, por sermos salvos, com uma atitude, Senhor Deus, de consequência e gratidão àquilo que Deus fez em nós, possamos produzir essas coisas e andar no caminho da retidão. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.